Graça e paz, boa noite. Olha que bom, mais um dia, estamos chegando ao final desse dia. É tão interessante porque o dia, quando ele vai findando, o sol vai iluminando os seus últimos raios sobre a terra, e aí a gente chega na escuridão, né? O dia começa a ficar precisando de luz artificiais, assim como essa que está aqui sobre a minha cabeça. Isso é tão interessante, né? Porque a gente vê que luz, só a luz do Senhor. Essa aqui, ela vai se apagar, vai se queimar. Só Deus traz a luz perfeita sobre as nossas vidas. Essa luz é artificial. A nossa luz natural é a luz do Senhor Jesus. Mas eu queria trazer para o seu coração algo muito interessante. O texto fica lá em Hebreus, no capítulo de número 4, no verso 16, que diz assim: preste bem atenção. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Olha que coisa interessante, que palavra fantástica, que traz para mim e para você uma certeza que eu e você, a gente pode chegar nesse trono da graça. E onde é esse trono da graça? Esse trono da graça é exatamente o lugar do nosso Deus, Criador de todas as coisas, onde eu e você, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Cristo, a gente tem essa possibilidade. Então estamos chegando ao final desse dia e Jesus nos dá a possibilidade da gente entrar na presença de Deus, da gente encontrar o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Eu acho isso demais, sabe, gente? Você ter essa certeza no seu coração. Eu lembro aqui de uma história de um farmacêutico, numa cidade do interior. Ele tinha crescido, já tinha várias farmácias, né? Tinha obtido assim um êxito, né? Uma conquista dentro daquilo que ele queria. Mas certo dia, uma criança muito pobre chegou lá na sua farmácia para fazer uma compra, e ele já estava baixando as grades, a porta, mas a criança chorou tanto, chorando ligou, que ele disse: não, tá certo, eu vou lhe atender. E nem acendeu a luz da farmácia, entrou, pegou o remédio que a criança estava com a receita, entregou a ela e partiu. Naquele momento que a criança parte, ele percebe que o remédio que ele deu era o remédio errado. E o remédio agora ele deu, poderia, ao contrário de aliviar as dores e trazer a cura, podia gerar a morte da mãe daquela criança. E ele se desesperou, tentou correr atrás, não conseguiu, ficou desesperado e ele não sabia mais o que fazer. Ele era ateu, não acreditava em Deus, então ele não tinha essa certeza que eu e você nós temos no coração, que um Deus que nos dá essa sustentabilidade. Mas ele decidiu orar a Deus. Naquele momento, ele se curvou pelas experiências que ele tinha de alguns amigos. Ele se curvou, se ajoelhou e começou a orar ao Senhor. Na oração ele pedia que Deus pudesse fazer algo, que aquela mulher não tomasse aquela medicação, enfim, várias coisas. E ele começou aclamando e ele desesperado, porque ele sabia que aquela moça poderia morrer quando tomasse o remédio. E aí de repente ele sente uma mão sobre ele. E aí ele abre os olhos e vê aquela criança em lágrimas. E aí ele desespera mais ainda. E ela diz: moço, eu fui correndo para dar a medicação à minha mãe. E eu não prestei atenção no caminho e eu tropecei, moço. E o vidro que eu comprei, ele quebrou. Por favor, minha mãe está morrendo. O senhor pode me dar outro vidro? Eu não tenho como pagar, pode me dar outro vidro. Naquele momento, aquele homem viu o poder da oração acontecendo ali, naquele momento. Deus não permitiu que aquela medicação chegasse na casa daquela criança, para que aquela sua mãe tomasse daquele remédio. Esse é o Deus que a gente encerra esse dia, entendendo que muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, mas que todas elas, em a mão de Deus, cuidando de mim e cuidando de você, protegendo a mim e protegendo você. Vamos orar ao Senhor com gratidão. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que os teus pensamentos são maiores do que os nossos.
que os teus caminhos são muitos mais excelentes do que os nossos, de que o Senhor declara, se a gente te buscar de todo o coração, nós encontraremos ao Senhor. Aqui estamos nós, Pai, te buscando, Pai, com todo o nosso coração. O Senhor diz que nós te acharemos, Pai, e que o Senhor mudará a nossa sorte. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, faz um grande mover, Pai. Nos abençoe. Cuida da gente nessa noite. Nos dá a paz que excede a todo entendimento. Cuida da nossa casa, da nossa família. Obrigado pelo alimento, por tudo que o Senhor colocou em nossa mesa. Obrigado pela saúde, pelo trabalho. Obrigado pela paz. Obrigado por chegarmos agora a esse momento de estarmos conversando contigo. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Consagramos a Ti essa noite, que o Senhor afofe a nossa cama, que o Senhor afofe o nosso travesseiro, que o Senhor nos abrace em amor e que a gente durma na Tua presença, essa presença gloriosa. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica com Ele. E vamos aqui ler o Salmo que a gente sempre tem lido, né? O Salmo 4, o verso 8, que diz: em paz nos deitamos, embora pegamos no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz dormir em segurança. Beijo no coração, fica em paz.